Muitas vezes a gente fica angustiado, rancoroso, inconformado com eventos que acontecem e esse sentimento demora a passar. Mas os sentimentos, eles são o prolongamento do tempo das nossas emoções a partir do que a gente pensa. Quando um pensamento, uma memória se gruda numa emoção, é isso que faz aquela emoção se estender no tempo. Emoções como a tristeza, que é aquela que você sente quando perde algo que você julga muito importante, ou a raiva, que é aquela coisa que você sente que foi tomado de algo que é fundamental para você, elas são naturais, mas elas têm uma característica, elas são passageiras. O que faz com que aquela emoção perdure no tempo, se torne um sentimento mais prolongado, é a forma como você lida com ela, é a forma como você pensa a respeito dela. E há formas, então, de você lidar melhor com as suas emoções e não se sentir tão preso a elas. Uma das filosofias que ensina muito bem isso é o budismo. Há muita gente que não conhece bem o budismo e identifica o budismo muito com a prática do desapego. Mas talvez a interpretação de desapego não seja a interpretação mais correta que essa filosofia tenta passar. Às vezes se confunde desapego com renúncia, com abrir mão daquilo que você já tem, ou mesmo com até indiferença, com não nutrir sentimentos que te elevam. Mas não se trata disso. Essa filosofia, ela identifica primeiro que uma das principais causas do sofrimento é o que a gente, aqui na nossa língua portuguesa, traduziu para apego. Mas o que esse apego quer dizer é quando você se sente muito amarrado a algo que você gosta, que seja que é importante para você, e aquilo se torna tão fundamental que a ausência daquilo traz o sofrimento. O que o budismo tenta passar é a sabedoria de que as coisas são impermanentes. E a impermanência, ela se dá naturalmente, é um movimento natural da vida. Na vida não há nada permanente a não ser a nossa parte espiritual. Mas nessa filosofia, mesmo a nossa parte espiritual está conectada ao todo. E quando a gente sai desse ciclo das coisas que nos amarram, inclusive a nossa própria identidade, a gente se conecta com o todo e até essa nossa identidade deixa de ser permanente. Então, a partir da sabedoria de que as coisas são impermanentes, é que se atinge a paz de aceitar a impermanência e de não ficar tão amarrado àquilo que te traz algum tipo de prazer ou mesmo de importância. Né? E não se trata da impermanência só das coisas físicas, né? De aceitar que algo que você julga possuir, em algum momento pode deixar de ser seu, e nem somente das emoções, de um relacionamento que é muito agradável, que te traz sensações de prazer, e aquele relacionamento um dia também pode acabar, seja porque circunstância for, seja porque as coisas não estão saindo mais tão bem como saíam antes, seja porque a vida é finita e um dia esse relacionamento pode acabar, inclusive, pela finitude da vida. Mas também o apego aos seus pensamentos, às suas ideias, às suas ideologias. Quando você se sente muito apegado a essas coisas, aquilo vai formando a sua personalidade. Às vezes uma personalidade muito rígida, ela causa dificuldades, ela causa certas fricções que vão tornando a vida mais complicada, né? Às vezes você se prende a ideias duras e você não tem muita dificuldade de aceitar outros pontos de vista. Às vezes você se sente preso à sua imagem, que por alguma razão você pode entender que ela é importante para você, seja porque te dá status, seja porque te dá uma sensação de importância, seja porque você entrega muito valor só naquela sua imagem. E a imagem, no fim das contas, também é algo que é uma questão apenas de observação.
E essa observação pode ter diferentes perspectivas. E a imagem que você faz de si não necessariamente é a imagem que ela faz. A ideia que você forma sobre algo também não necessariamente tem que ser a única ideia verdadeira. Então, essa noção de que até os pensamentos podem mudar é algo que também ajuda a trazer essa paz de espírito. E uma maneira que se pratica para buscar essa paz de espírito é através da meditação. E a meditação, no Zen budismo, ela não significa ausência de pensamentos. A meditação significa não lutar contra os pensamentos e nem se apegar a eles. O pensamento chega, você o deixa passar, você não briga contra ele e também não prende ele. E a partir do momento que você vai praticando isso, acontece aquilo que eu falei de início. Se uma emoção vem, a emoção naturalmente é passageira. E se você não fica pensando a respeito dela, aquela emoção não vai se transformar num sentimento. Nem num sentimento de angústia, nem num sentimento de ansiedade, nem num sentimento de paixão desenfreada. As coisas serão mais naturais e mais tranquilas. E você vai poder conviver melhor com todas essas emoções sem que elas te causem sentimento de angústia. Na verdade, o grande pilar do budismo não é exatamente o desapego ou não apego, é o equilíbrio. O que Buda ensinou é que a virtude está no meio. E por que ele ensinou que a virtude está no meio? Até pela sua própria história. A história de Buda conta a história de um homem que nasceu príncipe no meio de muita riqueza, e o seu pai, que era um rei, uma vez consultou o vidente, e o vidente disse a ele que se ele entrasse em contato com o sofrimento, com a pobreza, a velhice, a doença, a morte, ele se tornaria um grande monge iluminado. Mas se ele fosse poupado dessas coisas, ele se tornaria um grande político que ia unir a Índia, que naquela época não era era uma sociedade feudal, como muitas daquela época, uma época 600 anos antes de Cristo. E o seu pai, desejoso de que ele fosse um político, procurou isolar o Siddhartha Gautama, que era o príncipe que veio a se tornar o Buda, do sofrimento. E deixou Siddhartha dentro do seu palácio, sem ter contato com os sofrimentos aparentes da doença, da velhice, da morte. Né? E foi só aos 20 e poucos anos, na sua juventude, que um dia Siddhartha teve a curiosidade de conhecer o mundo fora do palácio e teve contato com o sofrimento, com a velhice, com a doença, com a morte, e se deu conta que ele não vivia a realidade. E a maneira dele ter contato com a realidade foi sair do palácio, abandonar o palácio, e abandonar todas as suas riquezas, e viver uma vida de muita austeridade, de um alto sofrimento, de uma quase mortificação. Conta a lenda que Siddhartha chegou a se alimentar só daquele que caísse no seu colo, porque é o que a natureza estava dando. Né? Há lendas que dizem até que ele chegou a viver apenas com 1 grão de arroz por dia. Né? Mas um dia, na sua iluminação, quando veio a iluminação numa meditação, Siddhartha se deu conta que o equilíbrio está no meio. Nem na ausência de sofrimento, porque isso é irreal, e nem no total sofrimento, porque isso só traz fraqueza, angústia. E aí sim veio o equilíbrio no meio. E aí Siddhartha ensinou o nobre caminho óptico, que é dito também caminho do meio. O caminho do meio nada mais é do que isso, partir da sabedoria de que as coisas são transitórias, de que as coisas são passageiras e que ao você não se apegar àquilo que é transitório, você não vai sentir sofrimento. Com essa sabedoria, você começa a ter ações e pensamentos mais coerentes. Porque a partir do momento que você não se apega nem aos seus pensamentos, você começa a aceitar melhor a forma do outro pensar, a forma do outro agir. Você será menos agressivo nas suas palavras, você procurará transmitir apenas palavras que de alguma forma possam contribuir. Você terá atos e atitudes mais equilibradas,
porque você não vai estar tão pego ou apegado, melhor dizendo, aos prazeres, à ira, à tristeza. E com isso você tem uma vida mais em paz, uma vida mais equilibrada. Esse é o segredo do caminho do meio. E no que a meditação ajuda nisso? A meditação, ao deixar que os pensamentos fluam e vão, ela primeiro vai ensinando o seu cérebro para isso. A neurociência já mostrou, inclusive, transformações que acontecem no cérebro com a meditação. Ela fortalece o córtex pré-frontal, que é a área do aprendizado, da atenção, da concentração. Ela diminui a atividade da amígdala, que é a área que te causa emoções mais fortes. Ela diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela fortalece o hipocampo, que é a área da memória. Então, a meditação já te traz uma transformação no cérebro que já vai te trazendo esses benefícios do equilíbrio. Além disso, ao passar a ter pensamentos mais nobres, você vai educando a sua mente a ter mais gratidão pela vida. Isso vai te trazendo um estado de felicidade interna que se torna uma felicidade natural, não está mais dependente daquilo que está externo. Aquela felicidade que vem de dentro, que é mais duradoura, mais permanente. E num olhar mais filosófico, você vai compreendendo melhor o sentido da vida. Por que a gente está nesse mundo, né? A gente está nesse mundo para isso, para se desenvolver, para aprender, para evoluir, para não ficar amarrado àquilo que é transitório e buscar a sua realização naquilo que é mais permanente, que é no verdadeiro sentido da vida, no seu real significado, na sua grandeza do ser, que está muito acima dessas coisas transitórias, dos prazeres efêmeros, das coisas do mundo. E, além disso, sentir essa conexão verdadeira com o divino, com a sua parte mais divina. E essa parte mais divina, ela é essa parte que está conectada com tudo, que nessa visão do budismo chega a tornar até o seu ser transitório, porque a partir do momento que você faz parte do todo, o individualismo, ele deixa de fazer sentido, porque você sente a sua conexão com tudo à sua volta. E você percebe a grandeza que tem em tudo, inclusive a transitoriedade das coisas, dos sentimentos e até dos erros que o outro comete, porque ele também está nesse processo de aprendizado, de se sentir preso a coisas que não tem tanto valor, mas que ele ainda não entendeu que não tem esse valor todo. Tudo isso nos ensina a sofrer menos com as coisas do mundo, mas sem estar fora do mundo, né? Num equilíbrio. No equilíbrio de entender que as coisas prazerosas podem e devem ser desfrutadas, que os seus valores devem ser observados e ter relevância, e muitas vezes devem, inclusive, ser defendidos, mas também aceitar com tranquilidade que o seu valor, a sua forma de ver o mundo, ela é sua e não necessariamente ela tem que ser imposta. Se ela inspirar de alguma forma ou outra, e ele aceitar bem isso, ok, isso talvez traga mais harmonia, mas se não for assim, você não precisa sofrer com isso. Nas suas relações também, se a relação é significativa, se a relação te traz aprendizado, te traz grandeza, desfruta bem da relação, mas se a relação já não está fazendo tanto sentido, se a relação não te está trazendo boas coisas, não sofrer pelo fim da relação. E, inclusive, numa relação que foi significativa na vida inteira, se a morte trouxer a partida do parceiro, ou que seja, de um ente querido, é o fluxo natural da vida. Né? Então, essa sabedoria da impermanência e o equilíbrio de entender que as coisas são passageiras e que você pode e deve desfrutar daquilo que te faz bem enquanto está com você, mas que você não vai sofrer quando passar pelo motivo que for, isso sim te traz paz interior,
te traz felicidade e te leva no caminho de se livrar do sofrimento. Tá? Então, essa é o grande benefício de ter uma filosofia de vida que tem a sabedoria de aceitar a impermanência, de compreender que nós temos uma parte muito mais elevada nossa, que não está tão presa e amarrada às coisas transitórias do mundo, e de ter uma prática que te ajuda nesse processo. E se esse pensamento te trouxe algum insight bom, algo que você queira cultivar e está reverberando bem para você, fique com ele. Se não, deixa passar. A vida é impermanente. Mas se faz sentido, por favor, compartilha. Diz por que você entende que faz sentido. Isso é muito bom para o nosso aprendizado conjunto. Se entende que alguém pode também gostar do que foi dito aqui, compartilha, porque isso nos ajuda aí transmitindo para mais pessoas aquilo que faz sentido para nós, né? E, por favor, se realmente gostou, dá um like, passa a seguir o canal, porque isso nos estimula a continuar compartilhando o que a gente está aprendendo nessa jornada do crescimento e perceber que também está fazendo sentido para mais gente. No self, a revelação. No supracel, a transformação.